Vaiderfu, Mitzrayim, Ahareim, Aharehem. Aharehem. Então vamos pegar essa oração. Varidfu Mitzrayim Aharehem. Varidfu e perseguiram Mitzrayim, sujeito. Ahare Ahar é próximo, seguinte. Aharehem significa atrás deles, porque o seguinte está atrás, da orientação espacial em hebraico, sabe? Quando você fala atrás de mim, é lifne. E quando você fala. É o contrário do português, né? E quando você fala hare, você está querendo dizer atrás, seguinte a mim. Então isso daí parece um pleonasmo em português, perseguir atrás, mas só que é como se diz em hebraico. E perseguiu Mitzrayim atrás deles. Uma boa tradução colocaria e perseguiu Mitzrayim apenas. Vaiashigo, Vai a Sigo, Vaiasigo, Otam, Otam, com M. Otam, Isso. E perseguiram, na verdade, e alcançaram eles, né? É et, mas o am, Otam. É uma contração com objeto direto, né? Dando noção de objeto direto, eles como objeto direto. Então, e alcançaram eles. Ronim al-Hayom. Ronim al-Hayom. E Ronim é do verbo Haná, que tem a mesma raiz de Mahané, que é acampamento. Então o verbo acampar. É o verbo acampar. Ronim al-Hayam. Acamparam sobre o mar. Continua. Kol Sus Rechev, Rechev. Eu acho que você conhece a palavra Merkavá. a carruagem. Rechev é o condutor, mas aqui é como a gente viu, que é o cavalo de condução, o cavalo de carruagem. Continua. Par'o, Paró. Então, o cavalo de carruagem do Paró, Farashav, o Farashav, esse Yud não se pronuncia, Verrei Lo, Verreló. Então, o Farashav, Parash, a divisão militar, né? Sua divisão e Reiló e seus guerreiros, né? Seus bravos, literalmente. Então, as suas divisões e seus soldados. Alpi Ahirot, Al-Pihahirot. Pihahirot é o nome de uma cidade. Então, eles acamparam no próximo ao mar todos os cavalos de guerra do Paró, as suas divisões, os seus soldados, sobre Pihahirot. Lifnei Benei Não Sifon, é Binei, é Baal. Amal, Lifne Baal Tzfon. Lifne as faces, mas você vê que antes estava o Ahare, significa seguinte ou atrás. E o Lifne significa nas faces ou na frente. E significa anterior também. Então é um pouco diferente do português. É anterior a Baal Tzfon, que é outra cidade. Então vou lá eu 18. 18 não, 10. Paró, recrive, então do verbo cará, que é se aproximar. Então o Paraó se aproximou, se fez aproximar, que é o rifil. Vais-u, do verbo nassar. E é interessante que a raiz é nassar, só que não tem nenhum nun aqui, né? Porque o nun, ele é considerado uma letra fraca.
Então, quando você conjuga ele, geralmente ele sai. Esse é o verbo nassar é carregar ou subir. Porque carregar, quando você carrega alguma coisa, você sobe ela, né? Subir do chão, por exemplo. E tem no Salmo 121, Esainai el Reharim, levante seus olhos aos montes, né? É o mesmo verbo. E levantaram os Bnei Israel et enehem, então, e levantaram os Bnei Israel seus olhos, verhine Mitzrayim, e ali estava Mitzrayim. Nosea aharehem, o verbo nassar é viajar ou transladar, percorrer alguma extensão territorial. Nosea aharehem, então, tipo, andaram, não é andaram, mas se locomoveram aharehem, atrás deles. Vai ir umeod, do verbo irá, que é o verbo temer, e temeram muito. Vai itzaku, que também a gente viu na primeira aliá, não, na paraxá passada, que é e choraram ou suplicaram, né? Então, e suplicaram quem? Bnei Israel, Bnei Israel, na verdade, tá sem o daguesh, El Hashem, e suplicaram, e Bnei Israel suplicou a Hashem. E é interessante aqui, na verdade, suplicaram o Bnei Israel, os filhos suplicaram, tá certo. É a concordância, né? Se concorda, tem que concordar com o número. Bnei é plural e Itzaku também, plural. Vai lá, 11. Vaiomeiro Moshe. Aham. Então, e falaram a Moisés. Hamid Bili Aham. em Kivarim Aham. Binitzraim Bemitzraim. Então vamos lá. É, Habibli. Habibli é. Bli é 100, né? Mibli é de 100. E esse re é uma construção indicando pergunta, né? Então, acaso 100 não há. Ó, vai ficar bem ruim essa tradução. Não há Kvarim. Kvarim é de kever, o plural de kever, que é sepultura, né? Cova, né? Continua. Lekartano Lamut Lecartado, Lamut Lamut, Bamidbar Bamidbar. Beleza. Então, verbo lacar, pegar. Verbo lacar, pegar. Lamut, para morrer no deserto. Então, acaso não tinha sepulturas no deserto Então, para pegar pra uma pergunta. gente, para morrer no É deserto? uma pergunta meio que sarcástica, né? Poxa, não Claro, havia é sepultura sarcasmo. suficiente lá no Egito e a gente tem que morrer aqui no deserto para vocês Exato. nos enterrar? Sim, Mais ou menos isso. é exato. Bazot assado, Em lado. outras palavras, né? Era melhor você
ter enterrado a gente lá no Egito do que aqui. Então, mas é complicado a gente colocar palavras que não estão aqui porque a gente quer simplesmente só entender o texto, Entendi, né? entendi. É, É isso verdade. daí, isso daí serve para a gente entender o contexto, Sim. mas, Que começa a descaracterizar tudo, aí passa a ter um outro entendimento, não é isso? mas o nosso objetivo aqui não é interpretar Aham. necessariamente. Então, Habibli, Bli é nada. Acaso não há nada, não há nenhuma cova do Egito para, para pegar para gente, para que morramos no deserto? Bazot asatalado, Bazot acitalado, o que tu fizeste para nós? Lehotzianu Bimitzraim, para nos fazer sair do deserto. Desculpa, do Egito. Haloze. Ah, desculpa, agora é você. Não, vai, continua, vou no próximo. Haloze Haloze Hadavar Asher Dibarno Elecha. Então, acaso não foi isso? Acaso não foi essa coisa que tu nos disseste? Elecha para ti? Calma aí, não tá fazendo muito sentido. Acaso não foi essa a coisa que nós te dissemos, Bamitzraim, no Egito, Lemor, dizendo: Hadal Mimeno, Hadal é cessar de existir, Venavda et Mitzraim, Navda et Mitzraim. Então, Hadal Mimeno é tipo, desista de nós e nos deixe servir ao Egito. Kitov lano, porque isso é bom pra gente. Avod et Mitzrayim, o serviço do Egito, sermos servos do Egito. Mimuteno Bamidbar, ou seja, é melhor para a gente servir no Egito que morrer no deserto. E essa é uma estrutura comparativa interessante. É Kitov, Lano, alguma coisa, Mi, alguma coisa. Entendeu? Isso é melhor pra gente do que outra coisa. No caso aqui é Kitov Lano Avod et Mitzrayim Mimuteno Bamidbar. Vaiomer Moshe El Ain. Ha'ab, Ha'ain, né? Ha'ab, Ha'an. Ab. Al, Não é é Ab. Ha'an. Isso. Al, Tirau, é Tirar isso? o. Tirau, Não é ti. É ti. Tirar o. Tirau, Hiteatsevo, Hithiatsevu. Iru, Hithiatsevu, na verdade. aí, Então, e falou Moshe ao povo: não temam. O verbo yatsav é o verbo não temam, fiquem quietos e fiquem vejam o quieto. livramento. É. Porque isso daqui é o verbo, como se chama de verbo estativo. É como o verbo amad. O verbo amad é o verbo estar de pé. Aqui é como se fosse fique parado, né? Não é necessariamente fique em pé, mas
Fica tranquilo. Não tema e fique tranquilo. Continua. Uru, it, Uru, uru. uru. Tem o Aleph no meio, se dá uma pequena pausa. Ótimo, perfeito. It, Yeshuat, Yeshuat, Hashem, Asher, Yaset, Yase. Yase, Lachem, Aham. Hayom. Ok. Você consegue me dizer, me traduzir essa parte? Você, não é ler a tradução. Nossa, eu consigo ler algumas palavras, né? Então vamos lá. A primeira é uru. Qual é o verbo? Uru, Qual é a raiz? A gente já viu isso. É a raiz re'e, ou ra'a, na verdade. Ra'a é o verbo ver. E viram. E viram o quê? e viram, não é e vejo, não? Ou Sim, verão? e- Porque tem sim. um vale no início? Não, tá certo. Eu falei errado. É porque você tem aquela questão do Vav que faz Ele o. muda do passado para o futuro, né? Exato. E no caso aqui, não tá no imperfeito, tá no imperativo. E verão a salvação de Hashem conforme ele fez para vós hoje. Que asher reitem et Mitzrayim hayom. Assim como, ou porque reitem viram o Egito hoje. Lotosifu, não mais do verbo yasaf, que é acrescentar, não mais ler otam, para verem, od, novamente, ad olam, para sempre. Hashem lahem, lahem. Hashem lutará, do verbo laham, lahem, le, rem, para vós. Veatem taharishon. E eles ficarão paralisados. Novamente um novo verbo estativo, harash, que significa também ficar surdo.